pra você, está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou Vieira Júnior e eu vou com vocês nesta segunda-feira, até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, tá feliz da vida, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Como você é bobo. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. É sempre um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Estou feliz porque eu estou no Hora do Esporte junto com você. Estamos felizes, Brunão, por estar aqui no Hora do Esporte para levar informação e alegria para o povo. Que beleza! E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando. Aquele soquinho... Opa, cadê? Opa, aê, beleza! Aquele soquinho maroto, o papai do Lourenço. Lourenço completou um mêsinho, calma. Caramba. Um mêsinho, o nosso querido Lourenço ontem. Teve festa, teve bolo, um espetáculo, mêsversário. Isso é modernidade, é uma coisa de louco. Mêsversário do nosso querido Lourenço, o mascotinho do Hora do Esporte. Vai ter que fazer aí como é que fala? O mêsversário em homenagem à Hora do Esporte. Um tem que sair a Hora do Esporte, hein? Porque ele é o nosso mascotinho, tá certo? E olha só, o Hora do Esporte de hoje começa falando da decisão da Série A3. O São José vivia a expectativa de conquistar o título, mas sabia que o adversário era difícil. E o Capivariano, com uma vitória implacável por 3-0, levou a Taça Dourada para casa. Quem conta essa história para você é o Bruno Castilho, os cinegrafistas Marquinhos Almeida e Claudinei Salles. Solta, Matheus! Depois de muitas emoções, os últimos 90 minutos da Série A3 para Capivariano e São José. Em disputa, o troféu de campeão da temporada de 2023. Nas arquibancadas, a torcida joseense ocupou toda a parte destinada aos visitantes. E, inclusive, contou com o reforço da skatista Pamela Rosa. Com a bola rolando, o Capivariano começou mais aceso e logo com 1 minuto e meio de jogo, fez o primeiro gol com João Araújo, aproveitando o rebote do goleiro Ariel. A primeira vez que o São José chegou ao gol adversário foi aos 10 minutos, nessa cobrança de falta na área que passou por todo mundo e saiu pela linha de fundo. Com os minutos passando, a partida ficou igual, mas o Capivariano ainda tinha mais posse de bola e chegava em lances perigosos, como nesse chute de Carlos Eduardo, que deu trabalho ao Ariel. Aos 31 minutos, a Águia foi ao ataque, de novo pelo alto, nessa cabeçada do Marlon, que o Anderson segurou firme no meio do gol. Mas os lances de perigo eram mesmo do Capivariano, como em mais um chute do Carlos Eduardo, que passou perto da trave esquerda do Ariel. Para a segunda etapa, o técnico Ricardo Costa fez uma alteração, colocando o Gustavo Henrique no lugar do volante Vinícius Barba. Mas logo aos 5 minutos, o Capivariano ampliou o placar. Em uma cobrança de falta perfeita, Carlos Eduardo fez o segundo dos donos da casa. E o Carlos Eduardo estava impossível. No lance seguinte, ele quase fez o terceiro. Atrás no placar e precisando reagir, o São José tentava jogadas, mas errava no último toque. Aos 18, o São José quase diminuiu nessa conclusão do Gustavo Henrique, que assustou a torcida local. 2 minutos depois, o São José chegou com perigo novamente, mas não conseguiu concluir para gol. Depois de 20 minutos, o técnico do Capivariano fechou mais a equipe para administrar o resultado. E aos 40 minutos, o golpe final. Natan recebeu o cruzamento, dominou e tocou para o fundo das redes, fazendo o terceiro gol. E na comemoração, o Natan foi expulso por ter tirado a camisa e, como já tinha o cartão amarelo, acabou recebendo o vermelho. O São José chegou a fazer o de honra, mas o bandeirinha marcou impedimento do ataque joseense. Apito final e festa da torcida do Capivariano. E o título, que seria a coroação da campanha do São José nesta Série A3, acabou ficando com o Capivariano, que conquistou o bicampeonato na divisão. Mas isso não ofusca o trabalho feito pela Águia do Vale, que voou da última colocação para o acesso à Série A2 de 2024. Esse foi o sentimento do técnico Ricardo Costa após a premiação,
já com a medalha no peito. Essa medalha que está no nosso peito aqui é orgulho, né? Como eu disse, todo mundo quer ser campeão e prova de ouro, mas essa aqui tem história, né? Essa aqui é uma história que dificilmente a gente vê no futebol, um time lá em último buscar um objetivo tão grande que é o acesso de uma Série 3 para uma Série 2. Então essa medalha ela tem muita história, então a gente vai carregar ela, guardar ela com muito carinho, porque representa muita coisa. Acho que a gente tem nossos méritos, a gente tem que ficar triste pela derrota hoje, mas ficar muito feliz pela nossa construção, a nossa história aqui. Agora, passada a Série A3, o foco muda e o pensamento do treinador passa a ser a Copa Paulista, que começa em julho, e também a Série A2 do próximo ano. A gente não vai parar, na verdade, os jogadores vão ter folga aí uma semana, a comissão vai trabalhar, né, porque vai ter uma mexida no elenco, é normal. E a gente precisa estar ligado, estar no mercado essa semana para a gente poder montar uma grande equipe para ser um time competitivo para a Copa Paulista, mas já visando a Série A2 lá na frente. Brunão, eu achei que o São José faria mais frente aí ao Capivariano. A gente sabe, futebol diria o poeta, né, uma caixinha de surpresa. Mas quando você toma um gol logo a 1 minuto e meio de partida, quebra todo o seu esquema. É preferível você já vir, porque o jogo começou como se o São José não tivesse a vantagem, porque já tomou gol logo a 1 minuto e meio. Se o São José tivesse empatado aqui o primeiro jogo, não tivesse vencido, era melhor ele já entrar assim do que entrar do jeito que entrou. Tendo a vantagem, você toma o gol a 1 minuto e meio, quebra qualquer chance de reação, pelo menos momentaneamente, né? Você é surpreendido pelo adversário logo de cara e a coisa ficou complicada pro São José. Foi o que eu falei aqui no programa de sexta-feira. O São José tinha que segurar pelo menos os 15 primeiros minutos. Você falou os 45. Não, falei dos 15 primeiros. Porque se o São José tomasse o gol nos 10, 15 primeiros minutos do primeiro tempo, o São José ia se desorganizar porque teria que sair para o jogo e a gente sabe que o São José não propõe tanto o jogo, né? Ele é mais a questão de sair para o contra-ataque. E assim foi o campeonato quase inteiro. Só que o Capivariano entrou como o Carmo disse na transmissão, do 220, o São José no 110 mais ou menos, então já tomou um gol com 1 minuto e meio, enquanto o São José ainda tentava entender o que estava acontecendo, né? O São José tomou a primeira bolacha e estava tentando entender o que estava acontecendo. E aí acabou ficando mais fácil, né? O São José se tornou presa muito fácil, porque com 1 minuto e meio, já com a vantagem dissolvida praticamente, São José precisou se encaixar, se encontrar, o que acabou não acontecendo durante o jogo. Pois é, coloca a imagem do jogo aqui, Matheus, o pessoal ir vendo os jogos, enquanto o que está acontecendo lá. Isso, mas aí, ô Brunão, e o São José não teve forças, né? Fez aquele gol ali que estava impedido já na reta final, o jogo já estava decidido 3-0 naquele momento. E o que é pior, né? O São José saiu perdendo com 1 minuto e meio e no início do segundo tempo, com 5 minutos, tomou o segundo. Aí desaba tudo e realmente o São José não chegou com nenhum perigo praticamente, né? A gente sabe que o São José tinha dificuldades aí, teve dificuldades durante o campeonato, principalmente no setor de meio de campo e ataque, deu uma melhoradinha depois que Nicolas chegou, depois até que o Verrone, tudo bem que ele é lateral, mas deu uma ajudada ali, mas a gente sabe que o time era deficitário mesmo nesse setor de meio de campo e ataque e que para reverter um resultado a situação ia ficar muito complicada. O resultado que o São José conseguiu, entre aspas, reverter, né, mas não foi tão uma reversão assim, foi contra o Grêmio Prudente, que saiu perdendo 2-0 no primeiro tempo. Aí no final do primeiro tempo teve o rapaz do Grêmio Prudente expulso e o São José conseguiu correr atrás do resultado e conseguiu fazer 2 gols, empatando a partida lá na segunda fase, né, na partida de ida, na última partida do turno da segunda fase. Mas ali foi um jogo atípico, justamente por conta da expulsão e tudo mais, né? Exatamente. E essa acho que foi a única vez que o São José conseguiu assim se recuperar em algum jogo, né? Fora isso, era sempre no contra-ataque, era sempre esse 1-0. A impressão que fica é que o Ricardo Costa conseguiu tirar leite de pedra, né? O time do São José chegou no limite mesmo, conseguiu acesso, foi brilhante até a maneira que conseguiu acesso, mas chegou no limite, chegou no teto. E
acima daquilo lá não dava para esperar mais do que foi montado, do elenco que foi montado do São José. Por isso que ele valorizou bastante ali na entrevista que você fez com ele ali. Aliás, os jogadores não foram autorizados a falar pós-jogo aí para a TV, né? Todo mundo foi direto para o ônibus aí, só o Ricardo Costa que veio. Por isso que você não teve aí. Primeiro que o Brunão, os repórteres que não têm os direitos de transmissão não podem entrar no gramado para cobrir aquela festa, aquela coisa toda, ele pegar aquele momento, não pode mais. E aí depois, quando o Bruno já teve acesso lá, você pode até falar melhor em relação a isso, você só conseguiu falar com o Ricardo, foi o que a assessoria liberou, né? Eu não sei se esse vídeo vai chegar para a Federação Paulista, mas assim, o pessoal da Federação Paulista, fiscais, usem um pouquinho mais a cabeça. Assim, Bom senso. Não tem cabimento a gente ter que sair do estádio e pelo meio da torcida, fazer o cadastro, fazer o credenciamento, voltar por fora do estádio, sair do estádio, voltar para ir para a cabine de imprensa, porque lá as cabines de imprensa elas ficam do lado oposto dos vestiários. E aí colocaram uma mesa de credenciamento do lado dos vestiários, né? E a gente teve que sair para entrar pelo lado da imprensa e, enfim, uma confusão sem tamanho. A gente não conseguiu fazer o nosso trabalho direito por isso. A gente teve que sair 3 vezes do estádio, 4 vezes do estádio para poder ir pegar o credenciamento, voltar, aí sai do estádio para pegar a entrevista. Uma confusão generalizada, mas, enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Né? Pois é. Matheus, coloca pra gente aí a arte em tela cheia que o nosso Israel fez. Aí, ó, os 2 jogos, ó, o jogo de ida, 1-0 pro São José, na volta... Cadê? Pediu pro Israel acelerar isso aí, ó. 3-0, o jogo da volta. O grande campeão, o Capivariano São José, ficou com o vice-campeonato. Tá aí o São José ficando com o vice, que não é demérito, não. A gente esperava, obviamente, o título, mas está de bom tamanho. E o principal foi conquistado, que é o acesso. E a gente vai falar muito mais aí durante a semana sobre o São José, preparativo para a Copa Paulista e tudo mais, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo aqui dentro do Hora do Esporte. É rapidinho, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte. Olha só, ontem, no domingo de Dia das Mães, as meninas da Águia foram até Taubaté para o Clássico Regional dentro do Campeonato Brasileiro A2. A partida era considerada um confronto direto, já que as duas equipes estão empatadas em pontos no Grupo A, mas o placar ficou mesmo no empate. Quem conta para você como foi o jogo é o repórter Paulo Ricardo e o cinegrafista Renan Rosa, o nosso sabiazinho. Solta, Matheus! São José e Taubaté entraram em campo pela primeira vez em uma competição nacional. E era justamente em jogo decisivo para as duas equipes que precisavam vencer. Sonhando com a classificação à próxima fase do Brasileiro A2, as donas da casa começaram em cima do São José, nesse chute de fora da área. O Taubaté continuava na pressão. Em cobrança de falta, a zagueira Mariana subiu sozinha, mas cabeceou em cima da Zani. O São José tentava criar, mas parava nos vários erros de passes. Na pausa para hidratação, Adilson Galdino tentou ajustar o time, mas foi o Taubaté que voltou melhor. A atacante Girlene finalizou com perigo. A partida ia para o fim sem grandes emoções, mas no último ataque do primeiro tempo, a atacante Dai disparou e só foi parada com falta pela Vitória Bruna. O juizão entendeu que a jogada foi para cartão e, como a zagueira da Águia já tinha o amarelo, levou o segundo e foi expulsa. E o primeiro tempo terminou com o São José com uma a menos em campo e 0-0 no placar. Na volta do intervalo, um jogo aberto. O Taubaté tentava aproveitar a vantagem numérica em campo, só que foi o São José quem fez o gol. Na cobrança de escanteio, a zaga taubatiana não afastou e Loura Capanema bateu com categoria para encobrir a goleira. Muita comemoração com o banco de reservas. São José na frente, 1-0. Só que a vantagem durou pouco. No lance seguinte, a defesa joseense deu bobeira. A bola sobrou para Dai Silva, que finalizou com categoria na gaveta da goleira Zani. Era o empate no Joaquinzão. Após o gol, o Taubaté se lançou para cima em busca da virada. Neste lance, Dai saiu na cara da goleira Zani, mas finalizou mal. E era sempre pelos pés da camisa 7 que o Taubaté criava perigo. Olha esse chapéu na meiuca, foi bonito. O São José só chegava nas bolas paradas, mas sem perigo.
E o último lance do jogo foi do Taubaté, nessa finalização que a Zani fez grande defesa. E o jogo terminou mesmo 1-1 no Joaquinzão. Os times chegaram para este jogo empatados na tabela, cada um com 6 pontos. Por isso, o Clássico do Vale foi considerado confronto direto pensando na classificação. Mas, pelas circunstâncias do jogo, o empate foi considerado positivo pelos lados joseenses. Devido às circunstâncias, sim. Mas a gente veio aqui para vencer, a gente precisava vencer. Porque a gente vencendo, a gente dá um salto aí na tabela. Iríamos ficar ali em cima e faltando mais 2 jogos, nos dava uma tranquilidade melhor, né? Agora nós temos que sair para um jogo muito difícil contra o Minas, uma equipe muito bem montada, muito bem estruturada e tendo que fazer vitória, né? Para depois sim pensar numa classificação. Autora do gol do São José, Loura Capanema lamenta o time não ter segurado a vantagem, mas foca nos próximos jogos para conseguir a classificação. E clássicos é geralmente assim truncado, né? De poucos gols, mas o importante é que a gente saiu, né? Com um pontinho aí e dá pra gente brigar lá na frente nos próximos jogos. E é sempre bom fazer gol, né? Ainda mais o do empate e eu espero que venha muito mais gols por aí. Do lado do Taubaté, o time ainda continua invicto no campeonato, com 1 vitória e 4 empates. E dessa vez, o sentimento é que o time poderia ter saído com resultado positivo. O São José é uma equipe muito qualificada e dentro do jogo foi muito difícil. A gente tem que ser otimista, foi um ponto importante para a continuidade do campeonato e a gente continua invicto, a gente tem que trabalhar em cima disso. Brunão, você que conhece bem lá, você já foi algumas vezes lá no Joaquinzão. O Paulo fez aquela passagem onde, nas catacumbas do Joaquinzão? Na penumbra. O apelido de Zé do Caixão não é à toa, né? Não é à toa, revivendo a época dos filmes e tal. Mas falando sobre o jogo, né? Eu tava lá, assisti. Foi um jogo bom, principalmente no primeiro tempo. O Taubaté pressionou muito mais. O Taubaté poderia ter saído do primeiro tempo em vantagem, mas estranhamente quando o São José ficou com uma jogadora a menos, o jogo igualou. Então o Taubaté não soube aproveitar essa vantagem. O jogador que foi expulso estava atrapalhando, então é isso? Você quis dizer? É que o Taubaté não soube aproveitar a vantagem que teve numericamente, né? E também não soube aproveitar nas chegadas, né? No gol adversário. Aliás, esse é um problema da equipe do Taubaté, que em outras oportunidades, em outros jogos também teve esse problema de finalizar, né? Não conseguiu matar a partida quando precisava. Mas no empate, tendo em vista as adversárias que cada time vai ter, o São José sai um pouco em desvantagem, né? O empate é um pouquinho melhor para o Taubaté, porque o São José vai pegar o Fluminense ainda na última rodada, e a última rodada para o Taubaté é o Crespon, que é o saco de pancadas do grupo. Então o Taubaté deve ganhar esse jogo e fazer uma ampla vantagem, uma ampla goleada. E uma curiosidade, que o São José não conseguiu derrubar o tabu, que o Taubaté ainda não perdeu em casa, no Joaquinzão, em jogos do Campeonato Brasileiro. Que espetáculo, bom detalhe isso daí. Coloca pra gente aqui, Matheus, a classificação do Brasileirão, grupo A, o grupo do São José e o grupo do Taubaté. Olha lá, o Botafogo do Rio é o líder com 10 pontos, seguido pelo Red Bull Bragantino também com 10, Fluminense terceiro, 9, São José também com 9. Aí tá tudo muito embolado, tirando o Crespon e o Minas Brasília, que estão um pouquinho mais lá pra baixo. São José não tá com 9 não, só o São José tá com 7. São José, tem razão, São José tem 7 aqui, só uma correção aqui, uma São correçãozinha aqui. E um empate. É verdade, você tem razão aqui, o São José tem 7 pontos e não 9, aqui tá tudo igual aqui, esses 3 times estão todos iguais. A diferença neste momento a favor do São José é justamente o saldo de gols, porque o São José já enfrentou o Crespon, o Taubaté ainda vai enfrentar, portanto aqui, neste momento o São José está na frente dessa larga vantagem de saldo de gols, mas provavelmente o Taubaté deve fazer um bom resultado por lá e aí vai decidir. Provavelmente São José e Taubaté vão brigar pela última vaga do grupo e a gente vai acompanhar de perto. E o Brunão falou bem, o São José ainda enfrenta o Fluminense, que é um time que está lá em cima, brigando aí para as cabeças do grupo A, e a gente vai destacar muito para você ainda futebol feminino, só reforçando, São José tem 7 pontos e não 9, como mostra aqui a nossa tabela, tá certo?
Brunão, a informação não para, o tempo urge. No sábado, pela 4ª rodada da Bezinha, jogando no estádio Martins Pereira, o Joseense bateu o Lanterna Atlético Mogi por 1-0, só 1-0, hein? E se isolou na liderança do grupo 5. O gol foi marcado por Júlio César. Vamos ver os gols. O gol, coloca em tela cheia, Matheus, o gol do Joseense pra gente, por favor. Olha aí, ó, lateral batido entre Riquelme e Cauã Diego. Cauã Diego fez o cruzamento e aí o Júlio César desviou de cabeça pro fundo do gol. Placar final 1-0 pro Joseense em cima do Atlético Mogi. Atlético Mogi que não ganha de ninguém faz tempo, hein, Brunão? Há 5 anos. A última vitória do Atlético Mogi foi há 5 anos atrás. Agora são 61 jogos sem vencer. Foi 1-0, um resultado magro. Mas o que importa o importante é a bola no barbante e os 3 pontos na tabela. E os 3 pontos. Matheus, coloca pra... A gente tá revendo aí lances do jogo, ó. Revendo? A gente tá vendo agora lances do jogo. Mas, Matheus, coloca pra gente aqui a classificação, só pra gente ter uma ideia como é que tá, ó. Joseense é líder com 9 pontos, seguido pelo Guarulhos. O Guarulhos é o próximo adversário do Joseense no próximo domingo. Flamengo de Guarulhos, do seu amigo Mister, o nosso querido Augusto Ambrosio, terceiro colocado por lá. União Mogi na sequência, Mantiqueira e o Atlético Mogi. Atlético Mogi, que tristeza esse Atlético Mogi. O que importa é o Joseense na liderança. E o Paulo Campos, fica ou vai embora? Não sabemos. Aguardem cenas do próximo capítulo. Grande professor Paulo Campos. E tem propostas aí, de repente pode deixar a equipe do Joseense, tá certo? Mais informações durante a semana aqui dentro do Hora do Esporte. Não sai daí, a gente vai para o último intervalo do dia, rapidinho. Depois do intervalo tem futsal em destaque, masculino e feminino, para você aqui no Hora do Esporte. Não sai daí. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, mandando um abraço pro Maicon, secretário-geral aqui da TV Câmara. Encontrei com ele, tá fininho, o Maicon tá fazendo academia e tal. Gente boa, meu amigo de infância, o grande Maicon, hoje se tornou secretário-geral da TV Câmara. Fez o grande Maicon assim? O grande Maicon, não, porque ele já era grandinho quando era pequeno. Eu era grandinho também quando era pequeno. O grande Maicon, que eu fiz essa referência quando a gente estudava, a gente era pequenininho. Entendi. A gente um dia foi pequenininho, né? Eu e o Maicon estudamos da primeira até a 7ª série juntos, depois cada um foi trilhar o seu caminho. Fui reencontrar o Maicon aqui na TV Câmara, encontrei com ele hoje, fazia tempo que eu não ouvia, pensei que ele estava de férias, mas não, estava aí, tá trabalhando bastante. Então um abraço para você, Maicon, e um abraço também para Iana, grande Iana, comandando o TP hoje maravilhosamente bem. Estava com saudades da Iana, realizou meu sonho de tê-la aqui novamente no Hora do Esporte. Um beijo para você, querida Iana. E olha só, e o time do São José Futsal Feminino entra em quadra pela 5ª rodada do Campeonato Paulista e recebe o time do Praia Grande. Hoje foi certinho, Brunão. Praia Grande, que é lá da região do litoral sul, aqui do estado de São Paulo, no ginásio Altos de Santana, às 19 horas. O São José é o líder do grupo não, que é um grupo único, mas o São José já jogou 4 vezes, a maioria dos times só jogaram 2, Brunão. Esse jogo contra a Praia Grande, que é um time realmente, como o próprio nome diz, do litoral, um confronto aí importante para esse time do São José, que vem de um empate contra a Pina, num jogo que teve até mais chances, como a gente viu, mas agora acho que jogando em casa pode conseguir recuperar esses pontos que perdeu fora de casa. E o São José precisa fazer o resultado, independente do adversário, precisa fazer, porque, como eu disse, já jogou 4 vezes, a maioria dos times que concorrem ali com o São José jogaram apenas 2 vezes, então a hora que nivelar, o São José pode cair um pouquinho. Neste momento é o líder, mas precisa fazer o resultado para depois, a hora que equiparar as equipes, o São José não cair muito na tabela, provavelmente, a hora que igualar, deve cair pelo menos 1 ou 2 posições, então o resultado hoje é importante e, claro, na próxima quarta-feira você vai ficar sabendo de tudo do que aconteceu nesta partida entre São José e Praia Grande lá do litoral sul aqui do estado de São Paulo, tá certo? Brunão, ainda no assunto futsal, só que agora o masculino, São José Futsal volta à quadra pela 7ª rodada da Liga Nacional. O time do técnico Douglinhas, que vem de empate fora de casa contra o Santo André, encara hoje o Jaraguá de Santa Catarina. 7 da noite é o jogo, e é jogo difícil, já que o Jaraguá é o 8º colocado com 10 pontos e o São José é o 15º com 7. A partida, como eu disse, começa às 7 da noite. Uma vitória do São José iguala em termos de ponto com a equipe de Jaraguá e dá um salto grande na tabela de classificação. Se perder, já distancia mais em relação ao Jaraguá e vai ficar mais lá embaixo. E isso coloca um pouco de pressão também no time do São José, que vem de alguns resultados ruins, vem oscilando um pouco na competição, mas acho que por jogar em casa, né, o São José pode aproveitar esse fator por jogar em casa e daí se lançar um pouquinho mais, né, e conseguir essa vitória aí para igualar
na tabela de classificação em Jaraguá. E aquilo que a gente vem falando, São José vem fazendo boas partidas dentro daquilo que a gente está acompanhando, vem fazendo bons resultados, saindo na frente e acaba deixando escapar a vitória. Duas delas, se não me falha a memória, ali nos segundos finais, nos minutos finais, onde teve o domínio da partida, teve melhores oportunidades e não soube matar o jogo, não soube finalizar com vitórias. O que mostra que o time está dando liga, mas está faltando aquele detalhezinho para fechar com vitória as partidas, né, Bruno? Atenção, né? Atenção... tem que ser redobrado principalmente nesses jogos, né? O futsal é muito dinâmico, é muito rápido, né? Exatamente. E jogos de confronto direto, a atenção tem que ser redobrada até, né? Principalmente quando a gente sempre fala, né, do goleiro linha, quando os treinadores vão usar o goleiro linha, às vezes, quando dá certo, mas quando dá errado, dá muito errado. Então, atenção realmente, principalmente nos segundos finais, nos minutos finais de cada jogo. Pois é, sorte aí para o técnico Douglinhas, para todo o elenco do São José Futsal, que vem se preparando, vem fazendo uma boa apresentação de Liga Nacional. Os números, né, a classificação do São José hoje na 15ª posição não representa aquilo que o São José vem produzindo dentro de quadra. Então, hoje, 19h, ginásio do Tênis Clube, tem o São José Futsal masculino e tem para todos os gostos. Tem o futsal feminino também, lá no Altos de Santana, jogo mais do que importante também para as meninas, para todos os gostos aqui dentro de São José dos Campos. Tem esporte todo dia para você, das mais diversas modalidades. Brunão, vambora? Vambora. Tá na hora, né? Foi um prazer inenarrável estar em mais Hora do Esporte. Posso falar, me despedir já? Pode, fica à vontade. Então, tá bom, então. Manda um abraço, né? Manda um abraço pro Bruno Maia, nosso cinegrafista, ex-colega. Ele veio aqui nos visitar hoje. Exatamente. Um abração, Brunão. Está lá no controle assistindo a gente. Brunão, um abraço. Beijo pra você. E foi isso. Um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Quarta-feira estaremos aqui novamente. Brunão vai casar. Ele mandou convite pra você? Não. Não mandou? Ele foi pra Argentina, nem alfajor trouxe pra mim. Que mal acabado, hein? Mas manda um convite pra nós. O Matheus, ele convidou. O Matheus é padrinho, mas convida nós também. Faz favor, cobra no ar, né? Que beleza. Vamos ver se agora sai o convite, hein, Brunão? Vamos testar, ver se sai. Já terminou sua despedida? Já. Então tá bom. Gente, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Luizão, sempre bom tê-lo aqui. Hoje eu tô tudo errado aqui. Um abraço pra você, Luizão. Dá um beijo no Lorenzo. Completou um mês ontem. Grande Lorenzo. Próxima festinha, mêsversário, tem que ser tema Hora do Esporte, senão não é mais mascotinho, tá certo? Grande abraço pra você. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu volto na quarta, Brunão também. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.